Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série 66 livros e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Se você tem gostado do conteúdo, tem acompanhado aqui, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque os seus comentários são muito importantes para nós, e compartilha aí com o maior número de pessoas que querem, que precisam ouvir e aprender mais da palavra de Deus. Nesse vídeo nós iremos falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente durante a sua prisão em Roma por volta do ano 60 e do ano 62. O destinatário dessa carta era uma igreja na cidade de Colossos, que era uma pequena comunidade cristã na região da Frígia, que é a atual Turquia atualmente. Curiosamente, Paulo nunca havia visitado essa igreja pessoalmente. Ela foi fundada por um discípulo seu chamado Epáfras, que levou o evangelho até essa cidade de Colossos. E o motivo da carta foi combater os falsos enganos que estavam crescendo ali na comunidade dos colossenses, que eram ideias que misturavam a filosofia grega, as tradições judaicas e as práticas místicas. E Paulo, ele escreve as suas cartas justamente para corrigir essas distorções e reafirmar a supremacia em Cristo sobre tudo e todos. E uma dessas correntes que estava ali ocorrendo, não é uma corrente de pensamento chamada arianismo, gnosticismo, enfim, correntes de pensamentos que nós não nos aprofundaremos muito porque não é esse o objetivo do vídeo, mas que Paulo escreveu justamente porque eram correntes de pensamentos que mostravam, que ensinavam que Cristo não era suficiente. Era totalmente contrário à visão daquilo que Paulo já havia ensinado, né, que a suficiência em Cristo. Mas tanto essa corrente gnosticista, alienista, mostravam o quê? Que eles precisavam ter um conhecimento secreto, algo ali meio que místico. E Paulo escreve essa carta justamente para combater esses ensinos que estavam adentrados dentro da igreja. E a cidade de Colossos era uma cidade antiga, uma cidade próspera. Ela ficava situada no vale do rio Lico, próxima às cidades mais influentes como a Laodiceia e Herápolis. Ela havia sido um grande centro comercial por causa da produção de lã colorida, mas no tempo de Paulo ela estava em decadência, esse tipo de comércio. Ainda assim, a população de Colossos era uma população diversa, formada por gregos, judeus e orientais, o que tomava um ambiente religioso e filosófico meio confuso, um tanto meio conflituoso. Muitos acreditavam ali em espíritos intermediários e rituais secretos para alcançar poder espiritual. E foi exatamente isso que entra dentro da igreja de Colossos. E aí a carta de Paulo, portanto, vem com uma resposta firme e amorosa, lembrando que Cristo é suficiente e que nele habita toda a plenitude de Cristo. Não só na igreja de Colossos, mas para nós também. Cristo, ele é o suficiente porque por sua cruz, por sua ressurreição e por sua disponibilidade pelo seu sangue, nós podemos entrar com fé, participar do seu corpo e participar da salvação. E Cristo é o suficiente. E o tema central dessa carta aos Colossenses é justamente a supremacia e suficiência de Cristo. Paulo mostra que Jesus ele é o centro da criação e da redenção e que nada precisa ser acrescentado ao Evangelho. Tanto é que Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17, ele escreve
que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, e foi criada por meio dele e para ele. E um outro versículo que é essencial é aquele que está em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tendes a plenitude nele. Então esses textos eles revelam a base da fé cristã, que é Cristo completo, e que quem tem Cristo ele não precisa de mais nada. Paulo lembra que o evangelho ele não é um complemento espiritual, mas é a verdade total. Ou seja, se nós temos a consciência da verdade do evangelho, tanto é que o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Cristo me mostra o quê? Que o evangelho não precisa de complementos. O evangelho, o sacrifício que Cristo fez na cruz é mais que o suficiente para que nós possamos sustentar a nossa fé, a nossa crença na salvação eterna. E o livro de Colossenses ele tem 4 capítulos. E cada capítulo ele traz uma progressão espiritual. No capítulo 1, Paulo ele começa exaltando a Cristo e agradecendo a fé dos colossenses. Então no capítulo 1 ele apresenta o Cristo cósmico, ou seja, o Senhor da criação e da igreja. No capítulo 2, Paulo confronta os falsos ensinos e lembra que a sabedoria verdadeira está em Cristo, não tem tradições humanas ou em práticas religiosas. No capítulo 3, Paulo ensina como viver de uma forma prática essa nova vida em Cristo, deixando as obras da carne e se revestindo de compaixão, humildade e perdão. E no capítulo 4, Paulo termina com exortações pessoais e agradecimentos, destacando a importância da oração e da comunhão entre os irmãos. A carta aos Colossenses é, acima de tudo, é um convite para a gente colocar Cristo no centro de tudo, dos pensamentos, das emoções e das escolhas nossas diárias, porque Cristo ele é suficiente no coração e nenhuma mentira espiritual tem poder para enganar. Ou seja, porque uma mentira ela só tem poder enquanto a verdade não prevalece, não aparece. Porque quando a verdade que é Cristo aparece, a gente entende e compreende que Cristo é a plenitude de tudo que nós precisamos para a nossa vida. E aí, você chegou até aqui, curtiu esse conteúdo, entendeu sobre o que se trata a carta de Paulo aos Colossenses? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E se você quiser acrescentar algo aqui nos comentários que eu não falei, ou alguma coisa assim que é muito importante da gente acrescentar, participe aqui nos comentários, que os seus comentários são muito importantes para nós e para os outros irmãos que estão aqui engajando esse conteúdo. E no próximo vídeo da série 66 livros da Bíblia, nós iremos estar falando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E até o próximo vídeo.